a Paranaguá, de Curitiba até Maringá, parei em Londrina. Cantei na festa de peão de lá, alô meu povo do Paraná, que coisa linda. Entrei em São Paulo pra cantar Imprudente, me apaixonei por aquela gente, quanto carinho. Que região gostosa hospitaleira, Assis Marília não é brincadeira, me encantei de Piraju a Ourinhos. Tem viola com certeza, toda festa de peão tem mulher e cerveja. Cada estado tem seu jeito, tem que ter café no pulo e paixão no peito. De São Caetano a Ribeirão Preto, de Araçatuba até Barretos, paixão já é. Em Rio Preto, em Americana, Araraquara, Votuporanga e Santa Fé. Paranaíba do outro lado, Aparecida do Tabuado, cantou com a gente. De Campo Grande a Cuiabá, de Três Lagoas a Corumbá, alô amigos mato-grossenses. Tem viola com certeza, toda festa de peão tem mulher e cerveja. Cada estado tem seu jeito, tem que ter café no pulo e paixão no peito. Do Rio Grande a Santa Catarina, cantei do norte ao sul de Minas, fui pra Uberaba. Tem Uberlândia, Araguari, no Passiguara já cantei ali, Ituiutaba. Do Tocantins eu vim pra Goiás, Itumbiara foi bom demais, Rio Verde Catalão. Cantei em Brasília, nossa capital, toda viagem tem o seu final, alô Goiânia do meu coração. Tem viola com certeza, toda festa de peão tem mulher e cerveja. Cada estado tem seu jeito, tem que ter café no pulo e paixão no peito. Muito boa noite, galera! Nós falamos ao vivo de Muriaé, Minas Gerais. Salam aleikum, meu amigo, my friend, Mohamed Is, lá no Egito. Um abraço a toda a galera que está conosco nesse Café com Queijo de hoje. A Yara está lá em São Paulo. Ela entrou, eu fui clicar para autorizar, ela sumiu, não estava lá mais. Não sei o que foi, estou chamando ela aqui pelo zap, viu, Yara? Você fez certo aí eu fui te apresentar aqui, você sumiu. É como se você não tivesse pedido, né, para entrar. São 6 horas e 1 minuto no Brasil. Nós temos nesse momento pessoas de várias watch parties. Abraço a Luci Silva, abraço a Carmen Timóteo, abraço também a todos os demais grupos que estão conosco. As pessoas às vezes não se manifestam, mas vejo aqui 3 ou 4 grupos com pessoas nos assistindo. Você que está na minha live agora, na minha página do Facebook, seja muito bem-vindo. O Ari Neto agora é produtor, né? Ele fica só atrás das câmeras e a gente vai conversar um pouquinho, né? A Yara vai tentar entrar lá do jeito que eu orientei para ela. É só clicar no botãozinho verde aí, Yara,
que vai dar certo. Se for o caso, você pode até reiniciar o telefone, não tenha pressa, não tem problema. Enquanto isso, eu vou apresentando para as pessoas quais são as novidades do Café com Queijo. Quem já nos conhece sabe que é um programa interativo, começou comigo e com o Ari Neto, né? Eu aqui na cidade de Muriaé e o Ari lá em São Paulo. E a gente então, toda segunda-feira às 6 da tarde, busca um panorama sobre o momento político, sobre as coisas boas, as coisas melhores ainda e até mesmo, é claro, aquelas que a gente não concorda. A gente procura dar a nossa opinião sobre o assunto e trocar ideia com as pessoas que estão interagindo conosco, principalmente pela minha página do Facebook, mas também, na medida do possível, pelos grupos de WhatsApp, como no caso do Heron Andrade, que está no Rio Grande do Sul nesse momento, né? Ele que é um fã do presidente Bolsonaro, como nós também somos, isso também não se esconde de ninguém. Pois muito bem, a Yara disse que está tentando lá, vai tranquila, está sossegado, se de todo não der, não tem problema, tá? Isso aí é assim mesmo. O bom do programa é que ele não tem nada formatado, ele não tem nada enlatado. E hoje a minha intenção é justamente a de apresentar para as pessoas que já conhecem o programa no formato eu e o Ari Neto, conhecer esse programa com o novo formato. No caso, eu, a Yara, agora já estou adicionando para aparecer, vocês vão ver que moça bonita, e daqui a pouco a Cristiane Couto, que também deve entrar lá de Brasília depois das 6h30. Um programa de 50 minutos, onde a gente vai buscar conversar com você sobre os assuntos que estão efetivamente na pauta do dia, né? Yara, deu aqui recusado, viu? Então eu te aceitei e de o verdinho, não clica em mais nada não, deixa comigo que a imagem vai aparecer. Você clica uma vez só. Faz de novo, por favor. A Rita Gozzi está dando boa noite pra gente, boa noite para você também. Forte abraço a toda a galera que nos prestigia com essa audiência. O Paulo Alves Proença em Fortaleza, Fortaleza de Minas. Ah, legal, Minas Gerais conosco aí, né? Muito bom, seja bem-vindo também a toda a galera. Ponta da Praia, alô Ponta da Praia, abraço, tudo de bom para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu tô com 4 telas na minha frente e a gente vai tentar levar isso. A Yara tentando mais uma vez aqui, vamos ver se agora dá certo. Aprovei, adicionei. Agora vai funcionar. Da Yara entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto ela entra, tá ali, adicionando. Não aperta mais nada não, Yara, deixa que agora tem que vir. Se não vier, algum problema de internet, tá? No caso aí é de você aí, que a minha aqui tá tranquila, revisada, 0 bala. Então, gente, o programa, mais uma recusa, viu, Yara? Valdir Cristina, de Barueri, abraço a toda a galera de São Paulo. Então, o nosso programa, toda segunda-feira, panorama para você. Hoje a ideia seria apresentar a Yara, a Cristiane, né? Se Deus quiser vai dar certo aqui. Ela está fazendo a metade da coisa certa, lá depois aparece um recusou aqui que eu não sei o motivo dele. Na quarta-feira nós temos o Café com Queijo, depois eu tenho até que confirmar com a Ari se vai ser às 6 ou às 8, né? O pessoal trata de outro tipo de assunto e tem o programa com o Luan, né? E com aquele menino lá que eu danei para esquecer o nome dele, falando também de esportes. Vai ao ar quinta ou sexta-feira. E a gente então vai trazer esse bate-papo, essa resenha e trocar com vocês sobre o que está acontecendo, né, no Brasil. Né? Falar das questões que envolvem o Jair Bolsonaro, o governo brasileiro, o que é que está de bom, o que é que pode melhorar, o que é que está de ruim. Hoje, mais uma polêmica aí, né? Teve a polêmica do helicóptero, tudo que a mídia pega, né? Eles botam polêmica na coisa. E hoje teve essa situação aí com o presidente da OAB. São situações que muitas pessoas entendem como desnecessária e eu também penso dessa maneira, porque eu acho que o presidente da OAB já tem dentro da própria ordem, né, uma oposição muito grande pelas atitudes dele. Ele já não é unanimidade no meio jurídico hoje, no meio dos advogados, e digo isso porque sou advogado também e estou sentindo, né, que a representatividade dele é fraca. Então não precisava mesmo do Bolsonaro ter arrumado aquela polêmica com ele. Aliás, o Bolsonaro gosta de uma polêmica, né? E às vezes eu acho até que ele faz isso para desviar a atenção da mídia, porque tudo o que o cara fala
tem que ter uma mídia para crucificar. Se ele fala coisa boa, eles crucificam. Se ele fala coisa ruim, aí que eles crucificam. Né? Mais uma vez aqui, autorizando aqui para a Yara entrar, vamos ver se dá certo agora. Então eu acho que ele devia dar um tempo com essas polêmicas. O Brasil tem problemas gravíssimos que estão sendo, inclusive, trabalhados pela equipe de governo e que poderiam, sem dúvida alguma, estar, esse sim, mais na pauta do presidente, ao invés, né, de buscar essas situações que ficam um tanto quanto distantes, né, da representatividade que o Bolsonaro tem hoje. Agora, eu sempre no programa costumo, né, dar uma visão de como que a mídia está tratando das coisas. E o Ari, né, quando a gente fazia nós dois, ele sempre dava uma visão mais técnica, mais estatística, né? E nesse aspecto a gente buscava conversar a respeito de todos os assuntos que envolviam, né, o momento da política. Eu espero que isso extremamente capacitada, inteligente, vinculada realmente às questões políticas do Brasil. E a Cristiane Couto, nossa senhora, mais ainda, né? Uma verdadeira ativista política que certamente vai engrandecer absurdamente o nosso debate. Mandar um abraço aqui para Ana Célia Guerra, em Fortaleza, para o Robson Girão, no Rio de Janeiro. Mais uma vez ali a conexão da Yara não deu certo. Vou sugerir, Yara, que você reinicie o seu telefone, viu? Reinicie seu telefone e quem sabe até sua internet para a gente ver se dá certo. Nós estamos com uma audiência muito alta e se não der certo hoje, paciência, tudo bem, mas na segunda-feira que vem a gente vai estar com Café com Queijo tratando dos assuntos de um modo geral. Pois bem, por que nasceu o Café com Queijo? Todos nós, eu, Cristiane Couto, a Yara, o Ari Neto e outros, né, que fazem parte também dos demais programas, o Luan, e eu sou ruim de nome, oh meu Deus do céu, enfim, os outros meninos que fazem parte, nós fomos alunos, né, da hoje deputada Joyce Hasselmann, e através do curso de comunicação com caráter e verdade a gente se conheceu e cada grupo desse curso foi orientado a fazer um trabalho de conclusão de curso e fizemos esse trabalho, entregamos esse trabalho e graças a Deus conquistamos uma nota muito boa. O Heron Andrade está falando aqui que essa peste é do PT, o presidente da OAB, né, Heron? É mesmo. E está falando que a governadora é um desastre total. Qual governadora? Se for a do Rio Grande do Norte, eu concordo com você. A Rita Góes está dizendo que é de Mogi das Cruzes, um beijo no coração, obrigado por estar conosco. O Irineudo, e aí a governadora está indo bem? Eu sou daí, mas moro em São Paulo. Ah, muito bem, legal demais. Enfim, eu não sei de qual governador que o Heron está se referindo, mas a gente vai aqui conversando e trocando ideia com a galera que interage conosco. Você pode mandar seu recado para cá, como fez o Mike Nardelli. Acho que o presidente tem que ser ele mesmo. Concordo, Mike, só que a posição do presidente da República, ela está sempre à luz da mídia. E quando a mídia, como a nossa mídia, né, tem o único objetivo, né, de detonar o cara, seja lá o que for que ele falar, então esse tipo de polêmica pode ser evitado. Ele falou mentira? Não, ele não falou mentira. A questão do helicóptero está na lei, está na lei. Ao invés dele dizer, quando fizeram a pergunta para ele, que eu também acho que foi uma pergunta idiota, né? Perguntaram para ele, quer falar sobre o helicóptero que transportou sua família? Ao invés de dizer, está na lei, ele diz, sua pergunta é idiota. Enfim, é tal negócio, se fossem só esses os problemas do Brasil, estava tudo certo, entendeu? Estava tudo certo, né? Mas como os problemas são muito graves e ele tem uma oposição dentro da mídia muito forte, se ele pudesse evitar, eu particularmente, meu amigo Mike Nardelli, acho que ele deveria evitar, né? Mas eu também acho que ele tem que ser ele mesmo, ele foi eleito por ser quem ele é. Então, nesse aspecto, é uma situação que a gente não pode nunca perder de vista, né? Ele não foi eleito por ser falso, ele foi eleito por ser a pessoa que ele é. Então, esse aspecto, tem que concordar com você. Mas as polêmicas poderiam, sem dúvida alguma, na minha modesta opinião, respeitando a sua, meu amigo Mike, que ele poderia sim dar um tempo com isso. Mas então, voltando a falar sobre
a questão que envolve o programa, né? Então a gente fazia sempre dessa maneira. E aí reunimos lá através do curso da Joyce Hasselman, cada um fez o seu trabalho de conclusão e apesar de cada um no lugar do Brasil, né? A maioria em São Paulo, mas tinha gente de Fortaleza, tinha eu que estou em Minas e pessoas do interior também, de vários lugares. Então a gente definiu por tentar fazer um programa interativo, né? Via internet. Eu tenho aqui o meu estúdio, é uma web rádio, e então nós começamos a fazer esse programa, eu e o Ari, veio os recursos que o Facebook nos proporciona, principalmente através da Watch Party, começamos a ter, a partir de então, uma interatividade muito grande com as pessoas, né? E nesse aspecto, o que a gente buscou fazer foi, através também de iniciativa do Ari Neto, a ideia dele, fazer outros programas com outros destaques, com outros assuntos, né, trazidos também por outras pessoas. Então o projeto cresceu bastante e hoje era para ser, né, são 6h13, a Yara ainda não conseguiu entrar, era para ser o primeiro no novo formato, tratando de política, né? Então, se a coisa não der certo em relação a ela, a gente vai esperar mais um pouco. A Cristiane Couto fica disponível depois das 6h30, vamos ver se ela consegue entrar lá. E a gente vai tratando desses assuntos e conversando com você. Você vai mandando seu recado para cá e a gente vai, na medida do possível, lendo a sua participação, igual o Adalberto Santos, que é de Olímpia, São Paulo, manda um alôzinho, um alôzão para você, meu caro Adalberto Santos, né? Muita gente nos grupos de Watch Party aqui conversando conosco. E tratando com você e o que a gente quer. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Não acredite em mim. Não acredite. Não acredite em nada do que eu te falar. Busque saber se o que eu te falei tem um fundo de verdade ou não. Porque o grande problema hoje também das fake news é esse. As fake news hoje, elas surgem assim, a notícia é dada de uma maneira bombástica, com uma manchete mais bombástica ainda, e as pessoas, na hora que veem aquela situação, na hora que leem a manchete, às vezes nem lê o conteúdo direito e já está passando para frente, porque afinal de contas, aquela notícia é altamente bombástica. Nós não fazemos isso. Nós damos a nossa opinião e te pedimos, por favor, checa o que a gente está falando. Porque nós não temos políticos de estimação, apesar de sermos um grupo fechado com o governo. Até para dar uma puxadinha em termos de opinião, é lógico, né? Quando a gente vê que as coisas estão erradas, como eu fiz agora em relação a essa polêmica. E o nosso amigo, assim, não que ele tenha discordado de mim, o Mike, mas colocou também a opinião dele que não se coaduna 100% como a minha, né? Tem mais pessoas aqui comigo, deixa eu ver. O Robson Girão, do Rio de Janeiro, forte abraço. A Elisa Gomes está com a gente também. Elisa, que nossa colega de curso, passou inclusive a ser uma das coordenadoras do curso. Um beijo no coração, Elisa. E a gente então busca sempre, às segundas-feiras, mostrar realmente as atitudes, as atuações, né, da equipe de governo. Penso que a mídia poderia, já que eles querem sempre buscar pelo lado pior, mas eles poderiam, por exemplo, andar um pouquinho aí nas estradas que estão sendo reformadas pelo Exército Brasileiro, né? Eu penso que a mídia poderia ver as estatísticas de mortes feitas por policiais como efetivo aumento da questão da segurança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que está ainda caótico, nós sabemos disso, mas eles colocam as coisas como se os policiais tivessem passado a matar mais. E não foi isso. O que aconteceu, na verdade, foi uma mudança de estratégia que inibiu absurdamente a questão da violência e diminuiu consideravelmente o número de homicídios no Brasil inteiro e especificamente no Rio de Janeiro. Mas eles sempre estão vendo a coisa do pior lado, né? A questão da educação, por exemplo, que ficou a discussão se aquilo era uma forma de corte de gastos ou se era contingenciamento, né? O que nós temos hoje de dinheiro destinado para a educação está no mesmo patamar, quem sabe maior, do que na época dos governos do PT. E, no entanto, eles só não vão ser liberados para que as pessoas vão para as escolas fumar maconha. Esse é o primeiro aspecto.
E o segundo aspecto, eles vão ser investidos onde sempre deveriam ter sido investidos, na escola de base. E aí eu até tiro um pouquinho a responsabilidade do PT. O Brasil teve o Fernando Henrique Cardoso, com aquele ministro Paulo Renato, que Deus o tenha, né? Que resolveu fazer com que o Brasil tivesse uma faculdade em qualquer esquina e que essas faculdades poderiam, inclusive, ministrar cursos virtuais. E aí as pessoas acham que estão indo para a escola superior e tendo um diploma de nível superior e que isso é lindo e maravilhoso, sem lembrar que essas pessoas entram na escola superior analfabetas, funcionais. Por quê? Porque durante o tempo que isso aconteceu, nós não tivemos no Brasil nem 1/10 do desenvolvimento e do investimento em escolas de base. Se você for no interior do Brasil, como eu tenho a oportunidade de ir em função do meu trabalho em várias cidades do interior, falta absolutamente tudo. As professoras não têm instrução suficiente, né, no interior do Brasil para ministrar as aulas. Então você imagina o que esses garotos estavam aprendendo. E hoje o governo federal desenvolve projetos e injeta dinheiro para a modificação da educação básica. E aí qualquer coisa que fizerem está errado. Por quê? Porque mexeu no ninho deles, mexeu nos diretórios acadêmicos, que estão lá todos pichados, totalmente destruídos, e alguns deles, inclusive, viraram, mais do que um DCE, viraram pontos de comércio de droga em todo o Brasil. São 6 horas e 19 minutos, a Yara está tentando mais uma vez, vamos ver se ela consegue agora. Estou aprovando novamente, vamos ver se dá certo. Tem que ter fé, né? Funciona, funciona. Quero muito a presença da Yara na live conosco para que a gente possa conversar um pouquinho com ela. Oba! Agora deu. Aí. Falei com vocês que era uma moça bonita? Pois é. Seja bem-vinda, Yara, às 18 horas e 19 minutos. Prazer ter você no Café com Queijo. Isso. Você tá com fone de ouvido aí, Yara? Não. Seria interessante colocar um fone para evitar o eco, né? Com fone as coisas funcionam muito bem, tá? Então eu estava aqui conversando com as pessoas enquanto você buscava entrar na live. Ela agora está ali se ajustando com o fone de ouvido, gente. E a nossa audiência mais uma vez crescendo, graças a Deus. Forte abraço a todos, obrigado pela compreensão de todos que estão conosco. E eu já vou passar definitivo então a palavra para a Yara, para que ela dê aí, né, o seu cartão de visita e a gente possa definitivamente iniciar o novo Café com Queijo nesse novo formato. Seja bem-vinda, Yara Bel, de São Paulo. Eu estou em Muriaé, Minas Gerais. Obrigada. A palavra é sua. Quem é você, Yara? Então, eu sou uma colega de vocês, a gente está num grupo a gente se conhece há mais ou menos um ano, e a gente está unindo forças para poder apresentar um novo programa, uma nova forma, um novo formato de programa, e a gente está querendo facilitar para as pessoas um maior entendimento, uma maior interação de todas as situações que nesse Café com Queijo de segunda-feira vai ser abordada as situações políticas, né? Uhum, e é isso aí, a gente já está quase um ano, mais de um ano a gente já está junto, né? Nesses estudos, nessa dedicação, e vamos em frente, é isso aí. Muito bem, eu estou sabendo que você estava dando uma descansada, eu também estava, né? Mas sempre ligado aí nas coisas, né? Estava falando para o pessoal aqui, eu estava comentando aqui com o pessoal, que eu sempre procuro dar uma visão sobre a atuação da mídia em cima dos acontecimentos. E quando eu fazia com o Ari, ele sempre dava uma visão mais técnica dos assuntos, trazia estatísticas, trazia inclusive situações pontuais que estavam acontecendo dentro do Congresso Nacional. A gente estava no meio da questão da reforma da Previdência, tinha dia que o Ari até enchia o saco de tanto que ele falava de reforma da Previdência, mas ele falava de lá e eu, olha para você ver, foi assim e a mídia disse isso, a mídia devia ter tratado o assunto de outra forma e tal, e coisa e tal. Então eu gosto sempre de ter uma visão mais da mídia. Queria saber como que você pretende abordar, Yara, e hoje a gente está
fazendo aqui um programa metalinguístico, né, mostrando para as pessoas como que a coisa vai funcionar no futuro. Queria saber como que você pretende abordar, né, as notícias, os assuntos e emitir a sua opinião em cima de qual ponto de vista, de qual ângulo de visão, Yara? Olha, eu pretendo fazer uma visão, a minha visão é conservadora. Aham. E eu estudo, assim, filosofia, a política, tudo, mas voltado à parte conservadora. Então, é claro que o meu ponto de vista vai estar sempre focando essa linhagem, né? Aham. Mas eu pretendo, como eu sou uma libriana da Gema, eu pretendo ser o mais imparcial possível, porque eu acho que você precisa mostrar os dois lados para a pessoa poder tirar uma conclusão daquilo que está acontecendo, que é a realidade. Então, lá o máximo possível em relação ao que mostrar a realidade dos fatos, para a pessoa poder tirar uma conclusão ela por ela mesma, né? Mas a minha visão da realidade vai sempre favorecer o conservadorismo, a família, o patriotismo e as escolas, né? E ao lado bom do bem que o ser humano poderá ter para poder evoluir, certo? Muito bem, a Alessandra Alves Costa participando com a gente, ela diz, PT nunca mais, Bolsonaro 2022. Beleza, também acho. Né? O Também Bolsonaro concordo. 2022 depende, né, do que vai ser a estratégia dele em termos de continuidade do governo, mas ele já sinalizou que pretende mesmo ser candidato. Uma das coisas que é característica do programa, Yara, eu não sei se você acompanhava com frequência, mas eu sempre falava para as pessoas, não acredite na gente. Procure Sim. saber se o que a gente está falando tem realmente um ponto de verdade ou se a gente está aqui só para enrolar você. Porque, na verdade, É, quando a gente faz um programa que alcança o Brasil inteiro, inclusive o exterior, costuma acontecer das pessoas entender que a gente está aqui buscando colocar na cabeça delas uma realidade que é a nossa realidade. E a gente não gosta disso, mas a gente não. busca realmente, da forma mais pura possível, passar o que está acontecendo e a nossa opinião. E aí você Sim, aceita ou não e principalmente acredita ou não no que a gente está falando. O ideal é não acreditar, porque se você não acreditar, você pelo menos vai buscar inteirar-se um pouco mais das coisas. E é isso que o Brasil precisa, que as pessoas tratem a política com o respeito e a necessidade que a política precisa ser tratada porque ela interfere na nossa vida de uma forma diária. Tudo que a gente faz direta. tem a política no meio. Sim. E assim, o que é importante é que a gente assim tenta passar informação pegando as informações de fontes o mais primária possível. Porque aí a gente não tem aquele telefone sem fio que acaba deturpando o que está acontecendo e pendendo para um lado e para o outro. É claro que a gente vai tentar falar o que é a realidade, definir o que a realidade está mostrando, mas em contrapartida a gente também vai ter nosso ponto de vista e aí a pessoa vai chegar à sua própria conclusão, porque ela também vai ter os elementos que a constituem para poder chegar a fazer a dialética de toda essa situação, né? Exatamente. A Maris Orteia está falando aqui o seguinte, olha, parabéns presidente Bolsonaro e Sérgio Moro, já somos 80 milhões de brasileiros honestos apoiando o seu governo. Bom, eu não sei de onde que a Mara tirou o número, mas vamos fazer com a Mari, aliás, o mesmo que a gente quer que seja feito com a gente. Não vamos acreditar na Mari. Ela está dizendo que tem 80 milhões de brasileiros honestos apoiando o governo. Então tá, vamos checar, né? Se a Mari tem razão. Se ela tiver razão, ótimo, vai ser muito bom. É a opinião dela, ela está colocando ali um dado, 80 milhões de brasileiros. É um dado importante e que se esse número se confirma mesmo, que bom, a gente está realmente muito bem representado em Brasília. Um abraço para Céudia Cardoso, que está mandando coraçõezinhos aqui para nós, e a gente vai buscando tudo isso.
Nós vamos ter com a gente, ô Yara, a Cris Couto, né? A Cris Couto, mais do Sim. que uma pessoa inteligente, é uma verdadeira ativista política, né? A Cris Sim, Couto é ela uma é de pessoa de Brasília, opinião né? mesmo, ela racha no meio, tá lá na corte, né? Tá lá em Tá lá Brasília. no Planalto Central. Pois é, exatamente. Então, eu acho que ela vai, sem dúvida alguma, sempre engrandecer absurdamente o nosso espaço e o nosso bate-papo aqui, não é mesmo? Porque a gente tem a informação teórica das coisas que a gente está ouvindo, e tal. Ela está presenciando, né? Então, ela tem a Exatamente. experiência para poder passar aqui para a gente, né? Exatamente, né? E assim, ela é uma pessoa que, desde quando toda essa movimentação começou, né? Nós estivemos lá naquela reunião em Brasília, ela contando pra gente, né, os acampamentos, como que tudo começou, Sim, né? Inclusive ela vem, né, do meio dos intervencionistas, né? A Cristiane Couto, a posição original dela é uma posição de intervencionista. Ela defendia a intervenção militar. Eu digo a você, eu acho que grande parte de nós todos também defendia isso, mesmo que não de maneira externa. E o Bolsonaro foi, sem dúvida alguma, uma saída democrática para que a gente pudesse mudar, né, a ordem desse país. Eu acho que isso é de extrema importância e nós precisamos dar ao Bolsonaro todo o apoio. E é por isso, minha cara Célia Cardoso, que fala aqui, Bolsonaro, você é incrível, é o nosso mito. Né? Enfim, as pessoas levam a coisa a esse nível e quem de nós não gritou pelo menos uma vez, mito, mito, mito. Mas, na verdade, a política ela precisa, né, de ser tratada de maneira política. E é por isso que no começo do programa eu falava, acho que ele não deveria ter se metido nessa polêmica com o presidente da OAB. Não por causa do presidente da OAB, mas por causa da mídia, Yara. Porque a mídia está sei. em cima do Bolsonaro, ela está de olho nele, tudo que ele fala, eles buscam realmente ver o lado pior da coisa e não vai ser diferente em relação a isso, né? Esse Mas, cara lá, esse Fábio, presidente lá aí no STF, querer explicações, já te passo a palavra. Isso é normal, acho até bom ele ir, entendeu? Porque o Bolsonaro, na posição militar dele, ele tem a condição de explicar o que for determinado a ele de explicar. Mas na visão da mídia, acaba sendo um levantar de bola, Yara. sabe, Fábio, eu também penso assim, mas se coloca na situação do presidente. Tudo que ele for fazer, a mídia vai distorcer ou ela vai vender de uma forma que ele sempre a situação vai ficar, ele está dando pano para manga, vai dar, tá dando elementos para a própria mídia avançar em cima dele. Então, já que a mídia vai avançar em qualquer coisa que ele for fazer, então que ele vai bater no que ele está afim de bater mesmo. Eu não acho que ele está errado. Não, Eu errado acho que. não. Errado no que ele falou, ele não está não. Mas eu Então, penso o seguinte, é justamente a questão de você ter, né? Você já tem, e eu concordo com a sua opinião, respeito bastante a sua opinião, mas eu penso assim, ele já tem, em função de que qualquer coisa que ele abrir a boca, os caras vão querer pegar a pior. Então, uma situação como essa, ele teria elementos para não se envolver nessa polêmica. Na verdade, ao fazer isso, talvez ele estivesse deixando esse pessoal até com cara de mamão, né? Porque quando fizeram a pergunta para ele, levantaram o assunto com ele, já levantaram sabendo que ia sair dali, entre aspas, no sim, bom sentido da palavra, uma pedrada. Então, sim. são armadilhas que ele poderia dar um jeito de não cair, né? Porque a gente tem problema demais, a gente tem muita coisa acontecendo. E aí, o que acontece também? A mídia começa até a colocar os assuntos mais importantes de lado, como se ele, presidente, como se o governo como um todo estivesse preocupado com filigrana, e vai ficar uma semana falando desse troço aí, você entendeu? E como, né? Hoje a gente já conseguiu fazer com que as pessoas venham para a rede social, saia um pouco da grande mídia, mas ela ainda existe, ela ainda está muito forte. E eles não querem Mas saber, eles querem bater. a grande mídia, mas eu acho que ela também vai estar, ela tá desidratando. É uma questão de
de tempo para ela não tem mais o dinheiro para poder ser alimentada, né? Então eu acho que ela vai desidratando. Mas qualquer coisa que ele for fazer, a mídia vai distorcer e vai jogar para cima dele. Então eu ainda Tivemos uma travadinha aí com o sinal da... qualquer coisa vai ser pano para manga. Certo. Yara, Então, deu uma interrompidazinha pequena no seu vídeo aí, você ficou muda. Se você quiser repetir a última frase, porque a sua internet deu uma pequena interrompida, repete a última frase para nós. Tá, eu acho que qualquer coisa que ele fala, qualquer coisa que ele faça, a mídia, ela tem esse dom de distorcer. Ela sabe, ela tem a retórica para distorcer a fala. Então, tudo volta contra ele. Tudo bem que ele dá munição, mas qualquer coisa vai virar munição. Então, ele não pode deixar de ser ele. Essa é a digital dele, ser espontâneo. Então, é com isso que ele vai ter que lidar. Muito bem. É isso, A Cris Couto mandou para... Certo. A Cris Couto mandou aqui uma mensagem dizendo que o trânsito pegou, ela não vai conseguir entrar para o programa de hoje. São 6 horas e 33 minutos. A gente vai rever essa situação depois em função desse problema do deslocamento da Cris Couto, porque na segunda-feira até comentei no grupo, né? Eu participo de um programa de esportes daqui a pouco, às 7h30 na TV Atividade, pela internet. Então, o horário na segunda-feira, para mim, precisa ser este 6 horas para que até às 7 a gente tenha encerrado. Então, certamente, né, o Arineto, que é o nosso produtor, certamente está nos ouvindo. Ô, Arineto, resolve isso aí, meu filho. Não sei como é que você vai fazer, não. Tá difícil. Mas eu não abro mão da Cris Couto com nós, não. Fala com ela para pedir demissão lá do serviço dela. Enfim, então, já sabendo que a gente não vai ter a Cris Couto hoje, ô Yara, eu passo de novo a palavra para você, para te perguntar, o que você espera desse projeto? Né? Nós vamos tratar aqui da política, mas nós temos um trabalho acessório importante, como os demais têm conosco, nós temos também, no sentido de divulgar os demais programas Café com Queijo, né? E do futuro nosso aí, o que você espera, o que você pretende, onde que você acha que a gente pode chegar, né? Com esse bate-papo, com essa interatividade, conversando com as pessoas, como por exemplo a Márcia Vilela, que diz, mas o Bolsonaro falou a verdade, o pai do cara foi um terrorista sanguinário, esse cara da OAB tem mais é que esquecer o pai dele, eu teria vergonha de ter tido um pai assassino. Márcia, as opiniões aqui são no mesmo sentido, tá? Eu também acho, tenho certeza que ele falou a verdade. No caso, a Yara entende que ele é ele mesmo e não fez nada demais. E, na minha opinião, ele apenas poderia ter evitado a polêmica. Mas também acho que ele falou a verdade. E nem esse presidente da OAB, o pai dele eu não conheci, né? Mas pelo histórico está aí, né? Agora, esse presidente da OAB ele não consegue hoje representatividade nem dentro do meio dos advogados. A maioria dos advogados não gosta dele. E não são os advogados que elegem o presidente da federal, né? Os advogados elegem os presidentes regionais que elegem o presidente da ordem federal. Então, se ele tivesse uma eleição direta aí, certamente ele não estaria onde ele está. Então, Yara, é a pergunta que eu estava te fazendo, né? O que você espera de tudo isso? Olha, na verdade, eu estou montando essa nova proposta, porque ela também é muito nova para mim. Eu já sabia que vocês tinham o Café com Queijo, mas esse convite foi feito para mim há menos de 15 dias. E no meio desses 15 dias eu também viajei, então é tudo bem, é uma novidade para mim. Mas eu tenho muitas expectativas, assim, eu gosto muito de estudar, eu gosto da parte filosófica, e eu sou aluna do Daniel Lopes também, ele tem uns cursos que ele desenvolve uns assuntos bem legais, e que eu gostaria de futuramente poder desenvolver um assunto mais filosófico, mais prático, uma filosofia que alinhe valores, ética,
no dia a dia. Não uma coisa que fica teórica e chata, mas uma coisa que você pode se identificar com aquilo para poder vivenciar posteriormente por opção, não por imposição, né? Por entendimento. E assim, e com uma linguagem acessível ao público, porque quando fica com uma linguagem muito estratosférica, parece que o assunto não é para mim, né? E não é verdade. A gente tem uma identificação, quando você vai entendendo, é uma identificação tão gostosa, porque você vai identificando o lado bom do ser e que você tem dois lados. Se você alimentar o lado ruim dentro de você, você vai vivenciar coisas pesadas e você vai oferecer isso para a sociedade, algo pesado. E se você alimentar o bom, o belo, o justo, o grandioso, o verdadeiro, você vivencia isso e isso eleva a paz, o prazer. Você consegue ter uma qualidade de vida melhor por opção. Mas é um assunto que, assim, se em algum momento tiver algum café com queijo que possa abarcar esse tipo de assunto, eu vou adorar. Não, não tenha dúvida, né? O Café com Queijo é um programa aberto hoje, né? Ele surgiu para Sim, tratar de política. Na segunda-feira ele pretende tratar desse tema da política, que está diretamente vinculado às questões filosóficas, até sim. porque você pode, inclusive, trazer para nós, não sei se eu estou falando besteira, mas você pode trazer para nós uma visão sobre o que deveria ser, né, as atitudes que são tidas e havidas, principalmente pela mídia, como atitudes ruins sempre, né? Mas você pode trazer para as pessoas essa visão. Olha, quando ele fez isso, ele quis ser assim por causa Qual foi, desse foi o motivo, né? Os motivos que motivos e acarretaram. intenções exatamente que Sim, levaram ele. Por exemplo, num futuro, eu acho que isso não seria mesmo para hoje, nesse programa que a gente está fazendo aqui, se autoexplicando, mas, por exemplo, por que que ele polemizou com o presidente da ordem? Nós não vamos entrar nesse mérito agora. Né? Eu acho que ele não deveria. Algumas pessoas acham que ele tem que ser ele mesmo. No seu caso, alguns que colocaram aqui, outros disseram, mas ele falou a verdade. O que que ele queria, do seu ponto de vista, filosoficamente falando? Ele queria mesmo olha, a polêmica? Não entra no mérito, não. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Ele queria a polêmica mesmo, ou ele queria desviar a atenção das pessoas, ou ele queria escrachar mesmo, porque ele é escrachado e estamos conversados, ou é aquilo que ele eu pensa pura e simplesmente, entendeu? Claro que posso pode, eu te só falar falei uma para você, coisa, só ô falei para você não Fábio? entrar no mérito, só para você se aguçar mais, vai. Quando o Bolsonaro foi votar para o impeachment da Dilma, antes da votação, ele falou do Coronel Ustra Sim. e criou uma polêmica. O pessoal acordou para a história do Coronel Ustra. E aí foi ver o que tinha por trás daquilo. Sim. Ele usa ferramentas que a gente vai entender depois como que aquilo faz um movimento na sociedade. Uhum. Então, hoje eu estava assistindo, quando eu estava voltando agora para casa e para a gente começar a iniciar aqui nosso programa, eu vinha escutando um programa na Jovem Pan e o locutor lá, a pessoa estava comentando que o Bolsonaro tinha falado que quem matou o pai desse diretor da OAB foi o pessoal da esquerda e não foi o regime militar. Uhum. Só que aí a mídia, que parece ter um viés de esquerda, estava querendo provas. Ele já Uhum. levantou essa bola. Agora o pessoal vai começar a fazer, entendeu? Fazer as Uhum. Uhum. pesquisas e tudo. Então, eu acho que ele cria um movimento, ele cria esse tumulto e o Uhum. final, o resultado é um resultado bom. Então, Uhum. eu confio, às vezes, nesse passo que parece que é incerto, porque lá para frente eu já vi que colhemos bons resultados.
Impressionante isso. Sua colocação é muito pertinente do fim da história, quer dizer, ele às vezes faz a fumaça, essa fumaça gera um fogo, esse fogo levanta, mas lá no final os caras têm que baixar a bola. E você quer ver? Quando ele falou do Ustra, ele teve toda aquela reação contrária. Mas quando aquele cara que lamentavelmente tem o mesmo sobrenome que eu, né, aquele deputado lá do Rio, Glauber, né, na mesma ocasião falou do Marighella, que foi igualmente um assassino, que fazia inclusive assassinatos dos companheiros dele, o chamado justiçamento, ninguém levantou a bola, ninguém foi discutir. Pelo contrário, o que aconteceu depois daquilo em relação ao Marighella foi a tentativa de lançamento, graças a Deus bem frustrada, de um filme sobre o Marighella, né? Só faltou sair aí, Marighella vive, né? Sim. E eles foram só se frustrando, caindo aí até no ostracismo. Esse filme, se eu não estou enganado, sequer chegou no Brasil. E tinha previsão de chegar e não chegou em face da reação negativa que tudo aquilo teve. Mas na hora lá da votação, que foi a hora que o Bolsonaro falou do Ustra e a hora que o Glauber falou do Marighella, caiu todo mundo de pau no Bolsonaro por falar do Ustra. Tá aí, a sua colocação é perfeita, muito boa. Então, eu acho que a gente tem muito o que discutir aqui, de vez em quando a gente vai quebrar o pau, não vou concordar com você de jeito nenhum, você também comigo. E é isso que faz a coisa fluir legal no Café com Queijo, viu, Yara? Ah, sim. Mas assim, eu gosto de dar uma olhada assim na situação, como o que aconteceu, quais foram os frutos daquilo, e quando o Bolsonaro tem uma atitude, no começo ela é esquisita, mas eu tô vendo que a gente colhe bons frutos dessa esquisitice de começo, sabe? E assim, no começo dessa gestão agora do Bolsonaro, eu também fiquei um pouco preocupada com o Moro, porque eu falei, poxa, ele é uma pessoa que tinha uma carreira, ele, né, pública, ele estava com, né, ele estava acomodado, não acomodado, porque ele não tem um perfil acomodado, mas ele tinha uma segurança de profissional. E passou o tempo, ele abriu mão de tudo isso para entrar numa panela de pressão, porque daqui para frente você vê que é uma coisa bem complicada, onde ele foi parar, né? E correndo riscos direto, assim, mas eu acho que ele fez tudo isso já pensando aonde. Ele não fez assim, arriscando, ele já fez com calculado, sabe? Então eu tenho confiança, apesar de todas essas situações bem instáveis, eu tenho confiança da postura e tanto do Bolsonaro quanto do Sérgio Moro. Muito bem. Eu acho que eles sabem para onde eles estão caminhando. Muito bem. 6h45, temos aí 5 minutos ainda para conversar e eu quero a sua opinião sobre a indicação do filho do Bolsonaro, do Eduardo, para a embaixada nos Estados Unidos. O que você pensa do assunto? Olha, eu já olhei de diversos lados. Já achei que não estava certo, já achei que estava certo, mas o não, a gente já teve na época da Dilma, na época do Temer, ninguém entrava no mérito de quem que estava sendo indicado para embaixador dos Estados Unidos. E como é que chama aquele... o que era motorista do Marighella foi o embaixador dos Estados Unidos, esqueci o nome dele. É o que era ministro das Relações Exteriores. Ministro das Relações Exteriores, isso. Esqueci o nome daquela coisa, graças a Deus. Então, e o pessoal não teve tanta polêmica. Agora, é o filho do Bolsonaro? Então faz o seguinte, se não der certo, dá um prazo, se não der certo, tira. O Bolsonaro já fez isso com o ministro da Educação, não deu certo, ele tirou. Ué, por que não pode fazer uma tentativa? Eu acho que vale a tentativa, sim. Eu fui na mesma linha de você. Primeiro, eu não achei correto. E aí, por incrível que pareça,
Eu escutei o Marcelo Crivella, que é um cara que eu não gosto dele, falar uma coisa que eu tive que parar para pensar. A função do embaixador, ela não é uma função técnica. A função do embaixador é uma função quase que de rainha da Inglaterra. O cara tem que ter, principalmente, bom trânsito com o governo de onde ele vai. Então, nesse aspecto, eu acho que o Bolsonaro, na fala do Crivella, que eu acabei concordando, Bolsonaro, na verdade, está abrindo mão da presença do filho dele perto dele no fim de semana para um churrasco e mandando ele para os Estados Unidos. Então, nesse aspecto, e considerando que ele não vai exercer uma atividade técnica, que não tem, de fato mesmo, vinculação nenhuma com qualquer curso na área do Itamaraty, eu acho que é uma cartada boa, até porque os laços que ele conseguiu com o Donald Trump, que deve ser reeleito nos Estados Unidos, são laços de muita proximidade. E o Trump quer fazer a mesma coisa lá, mandar o filho dele para cá. São os maiores parceiros econômicos hoje do Brasil, os Estados Unidos. E o maior parceiro econômico dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, por incrível que pareça, é a China, com quem eles vivem de rusga. Então, eu penso que no frigir dos ovos, considerando, e eu já considerei diferente, eu mudei de ideia, eu acho que foi uma cartada boa, e eu não vejo hoje o cenário político, mesmo esse cenário em parte hostil ainda à pessoa do Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, eu não vejo como o Senado venha brecar isso não. Eles até podem e vão tentar, mas não vão conseguir. E é o que você falou, se der errado... Agora, eu tive no Líbano, né? Tive no Líbano e tomei conhecimento de uma situação lá, que se eu tivesse como até passar isso para alguém que pudesse agir, porque o embaixador do Brasil no Líbano, há um mês atrás mais ou menos, morreu num acidente de carro horroroso lá na Itália. Inclusive, o pessoal estava me falando lá que a mulher desse cara era uma mulher extremamente arrogante. Nesse meio tempo, o embaixador do Brasil na Jordânia, que eu não vou saber falar o nome dele, é um cara hiper benquisto no Oriente Médio de uma forma geral. E está sendo deslocado para a Nigéria. E ele já foi embaixador em um outro país da África, que agora eu não vou me lembrar qual é. E ele está sendo deslocado para a Nigéria, que cá entre nós é um lugar... até mesmo do ponto de vista da representatividade, menos importante do que os países do Oriente Médio. Então eles poderiam, e não vão fazer, né? Mas eles poderiam deslocar esse cara para ele ficar no Líbano. O Líbano é um país tão interessante, além de ser, culturalmente falando, berço da história do mundo, você vê a quantidade de lugares que tem lá, de ruínas e tudo mais. De repente você está no meio do mato, né? Eu registrei isso, depois eu até mando lá no grupo. Você está no meio do mato lá de um lugar lá qualquer, você olha, tem uma bandeira do Brasil lá, menina, vê se pode. Eles amam o Brasil. Você fala que é legal. brasileiro lá, os caras abrem os braços para você, né? E eles têm lá esse cara que estava na Jordânia, saindo do Oriente Médio, e ao invés de ir lá para a África, ele poderia ficar no Líbano para estreitar mais. O Líbano talvez não tenha, do ponto de vista comercial propriamente dito, muito que nos dá, mas eu tenho certeza que a Nigéria tem menos. E, por exemplo, na área do turismo, né, seria realmente um canal importante. Mas são coisas aí, né, do poder. Se pudesse acontecer, eu até vou estudar, se eu não converso lá com a Cris Paiva, que é assessora da Joyce, né, se pode haver alguma ingerência nesse sentido, e se tiver, eu vou ficar feliz. E eles lá estão preocupados, porque eles não sabem ainda quem vai ser o embaixador que vai para o Líbano, né? E a comunidade brasileira lá é muito grande, está cheio de brasileiro lá. Brasileiros, brasileiras que são casadas com libaneses, filhas de libaneses no Brasil, como foi o caso da minha guia lá. Ela é filha de libanês, de Foz do Iguaçu, né? E casada com um libanês, já está lá há mais de 20 anos. E assim é uma série de outras coisas. Então, eu acho que a diplomacia precisa realmente ser tratada com todo carinho. E foi uma fatalidade o que aconteceu com esse moço lá, mas eles poderiam sempre estar olhando esse tipo de coisa para poder realmente reposicionar de uma forma melhor. Eu não aguentei, eu tive que falar do assunto aqui, nem sabia, mas acabou que encaixou e deu certo, né? É verdade. Às 6h51, Yara, a gente caminhando para o final, passo a palavra para você e digo, fale o que quiser, minha jovem. Olha, Fábio, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando para a gente, né? Porque vocês que deram o primeiro passo, vocês criaram o canal,
e vocês agora estão convidando a gente, nós começamos todos num mesmo curso, né? Fizemos curso com a Joyce Hasselman, e timidamente fomos nos encontrando, fomos nos conhecendo, e olha, hoje nós estamos aqui e parece que o passo tá caminhando para a coisa acontecer e ser uma grande, ser um grande marco, né, para as nossas vidas, e espero que a gente passe informações e conteúdos importantes para todos que estiverem nos seguindo, né? Eu vou ficar muito feliz de poder fazer isso, participar desse grupo. Muito bem, eu preferi muito mais fazer o programa com você do que aquele feioso daquele Ari, viu? Ele é feio que nem um jerimum. E você, além da sua capacidade, da sua inteligência, você embelezou a nossa tela de uma forma excepcional. Muito... Eu fico agradecida, eu fico até envergonhada. Mas tudo bem. Ó, estou ficando vermelha. Fica vermelha, menina, fica. Não sei se você sabe, eu sempre começo e acabo o programa com musiquinha. Eu amo música, eu saio correndo atrás do mundo por causa de música. Nós vamos encerrar hoje com uma música cantada pela Van Johnson, já falecida Van Johnson, que era uma das crooners do Yanni quando viva, né? Fazia os shows com ele, shows maravilhosos. E essa música, ela fala exatamente do que o mundo está precisando muito. O mundo está precisando de muito amor. Então, vocês vão ouvir, ela demora 5 minutos, mas eu convido as pessoas que não se vão, assistam, ouçam a musiquinha até o final, e quando ela acabar, a live se encerra também. Yara, prazeraço, segunda-feira tem mais, e conto com você, e vamos ajustar aí, porque sem a Cristiane Couto também não estou querendo ficar não, viu? Eu fui do Líbano, agora eu quero ter 2 mulheres. Opa! Tá joia, viu, Fábio? Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, estou muito feliz, um beijão para todos, viu? Beleza, beleza, 6 horas e 54 minutos, está chegando ao final o nosso Café com Queijo de hoje. Sempre que eu estou no programa, ele acaba com musiquinha. Então vamos ouvir a musiquinha, porque afinal de contas, música é tudo, amor é tudo. E eu estou colocando ela aqui. Vou até voltar, porque eu coloquei o clique no começo aqui, deu tudo errado, mas agora vai dar certo. O bom é o seguinte, como diz Fausto Silva, ô louco bicho, quem sabe faz ao vivo. Simbora, vamos de musiquinha, um beijo no coração. Não vai embora não, fica aí, ouve a música que ela é linda. E na segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um Café com Queijo. Abraço. Tchau, tchau. Running in the morning.
Tchau, gente. Abraço, até a próxima. Tudo de bom, tchau.